Olá, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, eu estava procurando aqui um cantinho aqui, da minha casa, para me fazer meus vídeos com vocês, mas para quem mora em casinha simples, não existe um lugar mais chique do que esse, né? E é o lar que Deus me deu. Estou aqui, nós vamos dar continuidade na nossa palavra aí, nosso estudo bíblico. Nossa leitura bíblica, né? Eu não vou dizer para vocês que é um estudo bíblico, porque nós não estamos estudando a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia, né? Estou deixando aí para vocês a cada dia uns capítulos, uns versículos. E em cada palavra, se Deus tiver de falar conosco, Ele vai falar, Ele vai enviar a mensagem e vocês vão receber, com certeza, para cada um. Se for para cada um de vocês, vocês vão receber cada um da sua maneira, né? Porque Deus vai estar trabalhando na vida de cada um de vocês, amém? Hoje eu vou entrar aqui no capítulo 20 do livro de Juízes, né? Nós ainda estamos aqui no livro de Juízes, que fala sobre a conta. Que Deus possa falar conosco, que Deus possa acompanhar a nossa leitura, que não seja eu simplesmente, a falar, que seja o Espírito Santo a nos conduzir através dessa leitura, amém? Capítulo 20, versículo 1. Então saíram todos os filhos de Israel e se reuniram com a congregação com um só homem, desde Dan até Berseba, e também a terra de Gileade perante o Senhor de Mispa. E os chefes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, estavam presentes na reunião do povo de Deus. 400.000 homens de pé que tiraram a espada. Foi uma tremenda reunião. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel tinham subido a Mispa e disseram aos filhos de Israel: contai como foi esta maldade. É feita agora a investigação dos detalhes. Então o homem levita, marido da mulher morta, respondeu e disse: eu cheguei a Gibeá, cidade de Benjamim, com a minha concubina, para passar ali a noite. E levantando-se contra mim, os homens de Gibeá cercaram a casa de noite, com a ideia de me matar, e oprimiram a minha concubina, de tal maneira que ela morreu. Então, tomando eu a minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei por todo o termo de posse de Israel, porquanto foram feitos maldade e crime em Israel. Que doloroso deve ter sido do Espírito de Deus ter que registrar tal baixeza. Aqui, irmãos, nós estamos dando continuidade ao versículo 19, quando o levita pegou o corpo da sua concubina por vingança e a despedaçou em várias partes e espalhou por Israel, né? Então é muito triste para o Espírito Santo de Deus ter que registrar, essa atrocidade. Aí veio a guerra no versículo 7. Eis que todos vós que sois filhos de Israel estão presentes. Daí aqui o vosso parecer conselho. Nesse versículo fala: entretanto, não há registro de que eles tenham procurado o Senhor. Ao menos nessa oportunidade, daí o resultado desastroso. Os homens de Israel ficaram horrorizados quando dos frutos da carne em Gibeá, mas eles estavam cegos às atividades e ao poder desse mesmo princípio do mal neles mesmos. Encheram-se de ira devido à conduta dos homens de Gibeá contra um levita e sua mulher. Mas não há registro do seu sentimento de horror a este pecado contra Deus e ao mal da idolatria que nesse tempo existia em seu meio. Assim é na atualidade, irmãos. Um pecado contra Deus é tratado superficialmente, mas um pecado contra a sociedade é julgado sem misericórdia, né? E realmente isso realmente acontece, nos dias de hoje. Que às vezes as pessoas preferem buscar ao homem do que buscar a Deus. E o certo é buscar
primeiramente a Deus, o reino dos céus, porque a nossa salvação vem de lá. A nossa salvação não vem daqui do homem. Então todo o povo, como um só homem, levantou-se e disse: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nos apartaremos cada um para sua casa, até que façamos isso sobre Gibeá, que joguemos sortes contra ela. A palavra sorte pode referir-se a Urim e Tumim. Entretanto, se isso de fato for o caso, não significa que eles foram perguntar a vontade do Senhor, quanto a ir ou não, mas sim quanto a quem iria. Eles não pediram orientação a Deus. Tomaremos 10 homens de cada cento, de todas as tribos de Israel, de cada 1.000, 100, e 1.000 a cada 10.000. Para proverem mantimentos para o povo, indo eles a Gibeá de Benjamim, façam-lhe conforme toda a abominação que cometeu de Israel. E se ajuntaram todos os homens de Israel contra essa cidade, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade foi essa que cometeste entre vós? Entregar-nos agora aqueles homens, filhos de Bileal, que estão em Gibeá, para que os matemos e eliminemos o mal de Israel. Mas os cidadãos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos irmãos, os filhos de Israel. Acredita-se que eles não tenham pedido apropriadamente. Independente disso, a resposta dos cidadãos de Benjamim foi totalmente contrária. E eles sofreram muitíssimo por isso, junto com o restante da Israel. Porque naquela época, irmãos, né, os julgamentos era a morte, né? Principalmente quando se cometia um pecado desse, né? De tirar a vida do ser humano, acaba que aquela pessoa acabaria na mesma situação, né? Seria condenado à morte porque pelo pecado que foi cometido. E agora, inclusive, o pior era que eles não tinham arrependimento, eles não queriam se arrepender para que Deus tivesse misericórdia, né, da vida deles. Os benjamitas. Antes de se ajuntarem os filhos de Benjamim da cidade de Beá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel, Satanás tem prazer quando os membros do povo de Deus lutam entre si. E assim é sucessivamente até nos tempos de hoje, irmãos. Satanás, ele está à espreita o tempo todo, aguardando que os filhos de Deus irem um com os outros, se distanciem dos caminhos do Senhor. Então, nós temos que vigiar, nós temos que estar todo momento vigiando, porque Satanás quer entrar, destruir, matar e roubar. E quando ele vê, perdão, irmãos, que os filhos de Deus estão simplesmente se afastando, se apartando dos caminhos do Senhor, ele acha uma brecha para entrar e fazer a destruição dele. Assim como ele fez com Jó, irmãos. Quando ele entrou na vida de Jó, ele não pôde entrar na vida de Jó sem a permissão do nosso Deus. Mas no momento que Deus permitiu, ele entrou mesmo como um furacão. Mas mesmo ele fazendo toda aquela maldade com Jó, Deus já sabia que Jó iria suportar, porque Deus conhecia, Deus sondava o coração de Jó. Aí hoje nós nos perguntamos para nós mesmos, será que nós teríamos a capacidade de ser como aquele homem? Porque aquele homem foi um santo, aquele homem foi como se diz, um exemplo de fé, de perseverança. Ele insistiu, ele persistiu em continuar seguindo, adorando e honrando a Deus. Coisas que muitos hoje não fazem, porque na primeiro obstáculo que surge na vida daquela pessoa, ele já quer se distanciar de Deus, já se desanima da igreja, já não quer. Olha, irmãos, eu tô falando isso aqui porque Deus tocou em mim mesmo, eu mesmo senti do meu coração de falar isso. Não só para vocês ouvirem, mas também para mim sentir. Que ultimamente eu ando um pouquinho assim, distanciada da igreja, mas eu não me distancio das orações, eu não me distancio da intercessão, de estar sempre falando com Deus, porque esse é o certo.
E foram contados naquele tempo os filhos de Benjamim das cidades, haviam 20.000 homens e tiravam a espada, além dos que moravam em Gibeá, entre os escolhidos. De todo aquele povo havia 700 homens escolhidos, que eram canhotos. Todos estes atiraram uma pedra com a funda em um cabelo e não erravam. E foram contados os homens de Israel, fora os benjamins, haviam 400.000 homens que tiravam a espada, todos estes homens de guerra. Israel é derrotado. Capítulo 18, versículo 18. Levantaram-se logo os filhos de Israel e subiram à casa de Deus e consultaram Deus, dizendo: Quem subirá dentre nós primeiro para guerrear contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá subirá primeiro. Levantando-se, pois, de manhã, os filhos de Israel puseram acampamentos contra Gibeá, e saíram os filhos de Israel a combater contra os Benjamim. E os filhos, os varões de Israel, ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Saindo então de Gibeá, os filhos de Benjamim derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens dos filhos de Israel. Nesse versículo 21, fala: porque o Senhor diria a Judá que saísse à batalha, e os israelitas perderiam este grande número de homens. Se os filhos de Israel tivessem agido no começo como eles o fizeram mais tarde, os versículos 26, não teriam sofrido as suas derrotas. As duas derrotas, nos versículos 21 e 25, o planejamento deles, sem consultar Deus, era um dos frutos da natureza caída, que eles compartilharam com homens de Gibeá. É verdade que depois que eles tinham feito seus planos, eles oraram, mas somente depois que os planos foram feitos. A instrução nisso para os crentes em todas as épocas, antes que as tribos fossem capazes de julgar o mal em outros, elas precisavam ter uma forte disciplina para ensinar e a julgar o mal nelas mesmas. O povo, com a morte na alma, não pensou em perguntar a Deus sobre o que o assunto deveria ser resolvido. Os israelitas sequer estavam conscientes de que eles mesmo eram culpados de pecados que clamavam pela ira divina. Foi necessário, portanto, que eles aprendessem uma profunda lição moral, porque Deus não pode conceder vitórias à vontade natural do homem. Temos que aprender que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes da vontade dele, não é da nossa vontade. Nada que nós fazemos sem a orientação dele vai dar certo. Tudo que você, irmão e irmã, pretender fazer na sua vida, seja no propósito, seja no consentimento, seja no que for, vocês têm que ter a orientação de Deus. Temos que colocar Deus na frente. Nós temos que nos entregar em oração, buscar a Deus, saber se isso é da vontade dele, esperar a resposta dele. Eu mesmo, irmãos, tem hora que eu falho. Tem hora que eu falho e esqueço que é Deus que vai cuidar, que é Deus que vai fazer e é Ele que vai permitir. Se nós não colocarmos Deus na frente de todos os nossos projetos, nós sempre vamos quebrar a cabeça, nós sempre vamos voltar para o mesmo lugar. Porque Deus nos dá a chance de chegar até Ele, de dizer a Ele o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Mas muitas vezes nós preferimos agir da nossa maneira, agir conforme a nossa vontade. Só que nós temos que entender que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. E se você age conforme a sua vontade, lá na frente você não vai ter a resposta necessária que você precisa. Porque Deus não vai lhe entregar a resposta, Deus não vai lhe entregar a vitória nas suas mãos. Aí você vai causar um mal sobre sua vida, você vai voltar novamente para o mesmo lugar. Quando você voltar para o mesmo lugar e aprender a lição, aí você vai entregar nas mãos de Deus e vai saber que a partir dali você vai ter a resposta, porque já está na mão dele. Coisa que você poderia ter entregado na mão dele lá atrás e não pegado de volta. Nós temos que entender que a partir do momento que nós entregamos uma causa nas mãos de Deus, nós não podemos tomar de volta, porque Deus, ele não é um ser humano. Ele não é o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, o nosso vizinho, o nosso próximo, não. Ele é Deus. O que ele faz, o que ele promete, ele cumpre. O homem promete, ele não é capaz de cumprir, mas Deus, ele é capaz de cumprir tudo o que ele promete em nossas vidas. Contanto que nós tenhamos a paciência
a benevolência de esperar e confiar que na hora certa ele vai trazer em nossas mãos. Amém? Israel é derrotado de outra vez. Mas reanimando o povo, os homens de Israel voltaram a ordenar a batalha no mesmo lugar, onde a tinham ordenado no primeiro dia. Porque os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo: voltarei a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor lhe respondeu: subam contra ele. Os filhos de Israel, pois, aproximaram-se no dia seguinte dos filhos de Benjamim. E naquele segundo dia, saindo Benjamim de Gibeá, contra eles derrubaram por terra outro 18.000 homens, filhos de Israel, todos os quais tiraram a espada. Em outras palavras, até os homens fortes de guerra foram derrotados. De fato, nas duas batalhas eles tinham sofrido 40.000 baixas, o que, como é óbvio, é uma catástrofe. Aí vem o verdadeiro arrependimento. Então subiram todos os filhos de Israel e todo o povo e foram à casa de Deus, e choraram e se achegaram ali ao Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde, e sacrificaram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. O ato de oferecer holocausto de ofertas pacíficas indica o fato de que Israel agora estava experimentando o verdadeiro arrependimento, porque a sua fé, uma vez mais, está no sangue derramado do Cordeiro. A nação, por fim, aproxima-se de Deus com arrependimento e tristeza, confessando que ela mesma é pecadora. Interpretando isso à luz do Novo Testamento, os israelitas confessaram sua própria culpa, declararam-se dignos da ira de Deus e rogaram a pessoa e obra de Cristo. O Cordeiro de Deus, pelo perdão e pela aceitação, a alma deles agora, humilhada e ensinada, estava em um estado moral, capaz de ir a Gibeá. Esta sim, realmente merecia a ira, e iria receber essa ira, mas Israel também havia merecido a ira, e tinha em figura de sofrê-lo em Cristo e com Cristo, antes de desembanhar a espada contra Benjamim. Deus não reconhece nada fora de Cristo do que ele fez por nós na cruz. Logo, o homem é reconhecido só quando a sua fé está em Cristo. E mais do que tudo, no que Cristo fez por nós na cruz. Tal fé demonstra que o homem reconhece exatamente o que ele é, um pecador que necessita de um Salvador, e quem Cristo é, o único Redentor. O ser humano em si, vamos dizer, o ser humano, não estou dizendo o homem, a mulher, você ou eu aqui do outro lado, é o ser humano em si, ele é pecador. Ele faz o erro, ele comete o erro, ele insiste no erro. Quando ele percebe que aquele erro não tem mais solução, ele quer voltar atrás do arrependimento e busca a Deus. Para que ele busca a Deus? Para ter a orientação que ele necessitava ter antes de errar. É esse o nosso caso. Ao invés de nós já buscarmos a orientação a Deus para não errar, nós erramos primeiro, nós nos castigamos primeiro, para perceber que sem Deus nós não somos ninguém. E assim foi esse povo. Esse povo teimou em fazer guerra, em lutar, mas em nenhum momento eles perceberam que Deus estava a todo momento pedindo para que eles se arrependessem do erro deles. Se eles tivessem se arrependido antes de entrar em alguma batalha, Israel não tinha sido derrotada por 2 vezes. Israel foi derrotado porque teimou em continuar no erro. E Deus permitiu que eles continuassem no erro, para que uma hora iria chegar o verdadeiro arrependimento. Ia chegar a hora que eles iam entender que se não é Deus na vida deles, eles não eram ninguém. Mas somente com base no Cordeiro imolado, não devemos nunca esquecer isso, porque não mudou. Até este momento, e de fato nunca mudará. Por isso o autor hebreu se referiu a isso como o testamento eterno. Benjamim quase é destruído.
Israel então pôs emboscadas ao redor de Gibeá, subindo então os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, ao terceiro dia ordenaram a batalha diante de Gibeá, como das outras vezes. E saindo os filhos de Benjamim contra o povo, afastaram-se da cidade e começaram a ferir alguns povos, matando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá, pelo campo, e mataram uns 30 dos homens de Israel. Foram 30 mortos. E os filhos de Benjamim disseram: Estais vencido diante de nós, como dantes. Mas os filhos de Israel disseram: Fugiremos e nos afastaremos da cidade até os caminhos. Então se levantaram todos os homens de Israel do seu lugar e ordenaram a peleja entre Baal e Damar. E também as emboscadas de Israel saíram do seu lugar da caverna de Gibeá. E vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha começou a agravar-se. Mas eles não sabiam que o mal se aproximava sobre eles. O exército de Benjamim não sabia. E feriu o Senhor Benjamim diante de Israel. Agora o Senhor toma parte da batalha, porque Israel, por fim, arrependeu-se diante dele. E mataram os filhos de Israel naquele dia 25.000 homens de Benjamim, todos os quais tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam mortos, pois os filhos de Israel tinham dado lugar aos benjamitas, porque estavam confiados nas emboscadas que tinham postos por detrás de Gibeá. E repentinamente as emboscadas atacaram Gibeá e se estenderam e feriram ao fio da espada toda a cidade. E os israelitas tinham um determinado sinal com as emboscadas, e era que fizessem muito fogo para que subisse uma grande fumaça na cidade. Logo após os homens de Israel voltaram à batalha, os Benjamim começaram a derrubar feridos dos Israel, 30 homens, e já diziam: certamente eles têm sido derrotados diante de nós, como na outra batalha. Mas quando a chama começou a subir na cidade, como uma coluna de fumaça, Benjamim voltou a olhar para trás, e eis que a fumaça na cidade subia ao céu. Então viram o rosto do homem de Israel, e os Benjamim se encheram de temor, porque viram que o mal tinha vindo sobre eles. E viraram, portanto, as costas diante de Israel para o caminho do deserto, mas os esquadrão não alcançou. E os que saíam da cidade matavam-nos, havendo-se cerrado no meio deles. Assim cercaram os Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram até em frente de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, e todos eles estavam homens de guerra. E voltando-se logo, fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e deles ainda colheram uns 5.000 homens, pelos caminhos que foram, seguindo-os até Gideon, e mataram deles 2.000 homens. Assim todos os que Benjamim morreram naquele dia foram 25.000 homens, que tiraram a espada, e todos eram homens de guerra. Mas se viraram e fugiram para o deserto até a penha de Rimon, 600 homens, os quais estiveram na penha de Rimon 4 meses. E voltaram os homens de Israel para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, os homens e os animais da cidade. E tudo que foi achado deste modo, puseram fogo em todas as cidades que achavam. Contando que os homens de Israel e aqueles de Benjamim, a perda total foi um pouco mais de 60.000 homens. No capítulo 21, a dor. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará a filha ao Benjamim por mulher. E veio o povo à casa de Deus, e estiveram ali até a tarde diante de Deus, e levantando-se a voz, fizeram um grande pranto e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel, que falte hoje uma tribo de Israel? E no dia seguinte aconteceu que o povo se levantou pela manhã, e edificaram ali um altar, e ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas. E os filhos de Israel disseram: quem de todas as tribos de Israel não subiu à reunião junto ao Senhor? Porque se tinha feito grande juramento contra os que subiam ao Senhor em Mispa, dizendo: sofrerá morte certamente. E os filhos de Israel se arrependeram por causa de Benjamim, seu irmão, e disseram: uma tribo é hoje cortada de Israel. As esposas para os benjamitas: o que faremos quanto às mulheres para os que ficaram?
pois nós juremos pelo Senhor que não daríamos a eles as nossas filhas e mulheres. E disseram a alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispa, e eis que nenhum deles, Jabes e Gileade, tinha ido ao acampamento à reunião, porque o povo foi contado e não se encontrou ali nenhum dos moradores de Jabes e Gileade. Então a congregação enviou para lá 12.000 homens, os mais valentes, e lhe mandaram, dizendo: vão e firam a espada os moradores de Gileade, e as mulheres e aos meninos. Mas fareis desta maneira: matarão todo varão e a toda mulher que tenha se deitado com um homem. E acharam dentre os moradores dos Gileades 400 donzelas que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram para o acampamento em Siló, que está na terra de Canaã. Ao que parece, elas foram levadas para o tabernáculo de Siló. E toda a congregação então enviou e falou com os filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e os chamaram em paz. E voltaram entre os benjamins e lhes deram por mulheres os que tinham guardado vivas das mulheres de Jabes e Gileade, mas ainda não lhes bastaram estas. E o povo se arrependeu por causa dos benjamim, e de que o Senhor houvesse feito brecha dos filhos dos tribos de Israel. Então os anciãos de congregação disseram: o que faremos a respeito das mulheres para que os restar? Porque as mulheres de Benjamim tinham sido destruídas. E disseram ainda: a herança dos que escaparam tem que ser a que era de Benjamim, para não ser nenhuma tribo destruída em Israel. No entretanto, não lhes poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que tem ter mulher aos benjamins. E então disseram: eis que todos os anos da solenidade do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, do lado nascente do sol, pelo caminho que sobe a Betel e Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, pondes emboscadas nas vinhas, e estejais atentos. E quando as filhas de Siló saírem e dançarem em redor das pessoas, vos saíres das vinhas, e arrebatareis cada uma mulher para si, das filhas de Siló, e vos ireis da terra de Benjamim. Essas danças mostravam como os costumes pagãos tinham invadido a casa de Deus. Não havia tal dança ordenada no livro de Levítico. Tudo isso é uma triste ilustração de que ainda é feito nos dias de hoje, na casa de Deus. Muito frequentemente o entretenimento substitui o culto. E quando vieram os pais delas aos seus irmãos e nos demandar sobre isso, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, porque nós na guerra não tomamos mulheres para todos eles, porque vós não as destes para que agora sejam os culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim, pois tomaram mulheres conforme o seu número, arrebatando-se das que dançavam, e indo-se logo, voltaram para sua herança e reedificaram as cidades que habitam nela. Então os filhos de Israel também foram ali, cada um para a sua tribo e a sua família, saindo dali cada um para a sua herança. Anarquia. Último versículo do livro de Juízes 25. Último versículo. Neste dia não havia reis de Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Conclusão. Como deve ser óbvio, as lições deste livro são penosas, mas necessárias. Essas lições nos ensinam que a nossa fé sempre deve estar firmada em Cristo e no que Ele fez por nós, na cruz. Por causa disso, de fato, o Espírito Santo tem liberdade para agir em nossas vidas. Feito isso, a oração e o estudo da palavra logo terão proeminências dentro de nossa experiência, que se saiba que nenhum nível alto de experiência cristã e nenhuma manifestação milagrosa, por mais gloriosa que seja, podem guardar a alma de cair. Só pela comunhão diária com Deus, pela meditação sobre a Santa Palavra e obediência a ela e pelo poder, sempre presente no Espírito Santo, residindo dentro de nós, o que do Espírito Santo só pode se obter, como dissemos, pela fé em Cristo. É que o cristão pode guardar-se do declínio espiritual. É uma verdade solene que há
que as experiências do passado, por mais maravilhosas que elas possam ter sido, são inúteis ao coração que está fora da comunhão de Deus. A história de Israel ilustra abundantemente este fato. Que Deus nos ajude a aprender com um grande livro de ilustrações dadas neste livro, o quão penosas elas são. No livro de Juízes foi o livro que mais falou, né, sobre o sofrimento, né? Teve alguns sofrimentos aqui muito penosos, mas também a todo momento o livro está ali nos ensinando que nós temos que ter comunhão com Cristo e o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Temos que estar firmados em Cristo. Amém? Que vocês possam ter entendido, né, esta leitura, que ela possa chegar ao coração de cada um de vocês, que vocês possam agora me acompanhar com o Salmo 91, que de prática eu não quero deixar, né, de ler o Salmo 91, orar o Salmo 91 com vocês, porque o Salmo 91 é um salmo de refúgio, um salmo de fortaleza para nos estar, né, firme, forte, confiante em Deus. Então, que vocês possam, quem não puder, abrir sua Bíblia para me acompanhar, que pelo menos ouça, me acompanhando aí, ouvindo, amém? E que Deus possa abençoar a vida de vocês através dessa leitura. Que nós possamos ler mais e mais esse livro maravilhoso que fala da história de antigamente, né? Do povo de Deus até hoje também, porque nós somos o povo de Deus, amém? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade será o escudo e bloqueio. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Cairão-me ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o mesmo refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão, para que o teu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés do filho-leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Porquanto conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar através desta palavra. Que a cada vez, Senhor, meu Deus, que eu abrir o seu livro da vida, que o Senhor possa falar com seus filhos e filhas, Pai. Vai abençoando a vida dos seus filhos, vai guardando, libertando, renovando e transformando, Pai, o caminho deles. Pai, livra seus filhos de todo mal, livra seus filhos, Pai, como o Senhor nos dá os livramentos todos os dias, Pai. Sei que nós não vemos, nem sempre nós sentimos, mas nós sabemos que todo dia o Senhor nos dá o livramento. Para começar, o primeiro livramento que o Senhor nos dá todos os dias é o de acordar, Pai, e estarmos na presença, perto, próximos dos nossos familiares. Senhor, meu Deus, guarda meus filhos, minha casa, meus caminhos e meus familiares. Guarda, Pai, cada filho e filha seu, Senhor, meu Deus, que aqui está neste canal, acompanhando essa leitura e lendo o Salmo 91 junto comigo, Pai. Pai, vai livrando seus filhos de toda potestade e principado. Vai livrando seus filhos, papai querido, de todos os dardos inflamados lançados contra a vida deles, Pai. Pai, vai curando teus filhos, os ossos, a carne, os nervos, as veias, os órgãos. Vai curando, Senhor, meu Deus, a pele. Vai livrando seus filhos, Senhor, meu Deus, de toda doença hereditária. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, toda força maligna que venha querer destruir a vida dos teus filhos, Pai. Vai guardando a casa deles, o celeiro deles, Pai. Senhor, meu Deus, lança seu vento, Pai, sobre as folhas, sobre os papéis, sobre papeladas, Senhor. Seja de juízes, seja, Senhor, meu Deus, no INSS, seja qualquer causa que seus filhos queiram, Senhor, meu Deus, obter uma resposta. Que o Senhor possa levar, Senhor, meu Deus, de encontro a eles, Pai.
Vai mexendo nas papeladas, vai colocando, Senhor meu Deus, se estiver distante, vai trazendo para mais próximo, Pai. Vai levando, Senhor meu Deus, a resposta que seus filhos e filhas necessitam, Pai querido, Pai amado. Aquela aposentadoria que eles esperam sair, Pai. Aquele trabalho que eles aguardam chegar, Pai. A resposta do sim. Porque, Senhor, meu Deus e meu Pai, o não nós temos todos os dias. E eu sei que o Senhor providencia o sim, meu Pai. Então vai abrindo portas de emprego, Pai. Vai quebrando, Senhor Deus, toda potestade e principado. Vai tirando toda doença da vida dos teus filhos. Pai, nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa visitar os hospitais, os orfanatos, os asilos. Vai visitando as creches, vai visitando, Senhor, meu Deus, os presídios masculinos e femininos. Visita, Senhor, meu Deus, lá a esplanada do ministério. Visita lá, Senhor, meu Deus, onde se encontram nossos líderes. Líderes esses, Senhor meu Deus, que o Senhor permitiu estar ali no comando de nossas vidas. Ô Pai, guarda nossas vidas, nossos caminhos. Vai de encontro, Senhor meu Deus, a essas pessoas que estão cegas na fé, que estão ceifando vidas. Essas pessoas, Senhor meu Deus, que estão sendo desorientadas, Papai querido, perturbadas, Pai. Vai arrancando depressão, ansiedade, síndrome do pânico da vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção sem medida na vida dos teus filhos. Eu profetizo libertação, renovo, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Irmãos, que vocês possam ser edificados através dessa palavra, através dessa leitura. Que através desta oração vocês possam ser edificados. Que a fé de vocês possam crescer cada vez mais. Entra aí, irmãos, no canal. Se inscreva. Faz aí seus pedidos de orações. Eu estarei intercedendo por vidas. Nas minhas orações eu coloco não só meus familiares, mas todos que necessitam de oração, porque nós sabemos, irmãos, que nós vivemos em um mundo que precisa de intercessão, precisa de oração. E nós estamos aqui para isso, para espalhar o bem. Então que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal, deixa suas curtidas, me ajude com seus likes. Amém? Como eu canso de falar para vocês aqui, não é nem cansar, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, eu estou aqui para levar a palavra, para estudar a Bíblia com vocês, né? Ficar lendo aí os versículos bíblicos. Aos poucos Deus vai falando conosco. Eu tenho certeza que assim como Ele fala comigo, Ele fala com vocês também. Porque o recado de Deus que eu passo para vocês muitas vezes também está servindo para mim, porque eu sinto do coração que Deus também fala grandemente comigo, com o Espírito Santo. Então, que vocês possam se agradar, como eu falei para vocês, entra aí, deixa o comentário de vocês. Se vocês querem que eu melhore em alguma coisa, também pode deixar aí o comentário de vocês, que eu vou ler, vou tratar com carinho. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.